gente, boa noite. Mais uma segunda começando e o EBC no ar hoje traz algumas das pautas da nossa programação. A gente vai falar de cultura, vamos falar de esporte, tem também os destaques do Brasil e do mundo, mas para começar, um assunto que já foi muito tabu, mas que hoje tem se falado cada vez mais, que é o parto natural. Esse assunto é tema do programa Impressões logo mais às 9 da noite. E quem está comigo mais uma vez, Catiúcia Neri, para conversar sobre isso. Tudo bom? Com muito prazer, bom estar aqui de volta. E bom falar sobre isso também, né? É bom falar sobre isso também. Assim, um assunto que as pessoas buscam muita informação, porque ele voltou à tona recentemente por recomendação por exemplo, de Ministério da Saúde, de Organização Mundial da Saúde, de que se incentive esse tipo de parto. O parto natural, que era aquele parto que se fazia antigamente sem muitas intervenções médicas e que hoje opta-se muito mais por cesárea. Mas é uma discussão importante porque muita gente tem dúvida. Sim. Tem dúvida. Tem gente que falou, inclusive é uma das questões que eu conversei com a doula, a Érica de Paula, que ela é uma das pessoas responsáveis por aquele filme que eu acho que as pessoas conhecem, O Renascimento do Parto, o número 1, foi ela que fez. Foi bilheteria, sucesso de bilheteria nacional, quando o assunto, então, voltou ainda mais à tona. Então, lá eu converso com ela porque tem pessoas que chegam, eu quero fazer o parto natural, mas o meu bebê está em sofrimento, qual é o procedimento que eu devo fazer? Então, a gente tira algumas dúvidas a respeito desse assunto, porque realmente gera uma confusão ali na hora que você vai decidir qual é o parto que você deve optar, porque são muitas informações, então é importante ele estar bem informado. E tem um dado interessante, né, que muitas mulheres às vezes optam pela cesárea porque elas não têm conhecimento do parto normal e também tem a questão do medo, né? A Érica, que é uma das grandes figuras hoje que fala, né, incentiva o parto normal, ela traz muito essa questão, né? Defensora do parto normal. Inclusive, essa questão do acesso, da divulgação, ela está cada vez mais crescente. Uma das coisas que eu conversei com ela foi a seguinte: existe essa divulgação maior, as pessoas estão falando mais nesse tipo de parto natural, mas às vezes ele é mais caro, né? Sim. Então, como é que tem o acesso para isso? A gente fala sobre esse assunto também, porque hoje, dependendo do lugar que você estiver, vai variar aí de 2 a 3 mil reais até 5, 6, 7 mil reais, dependendo de onde você estiver, para ter esse tipo de parto. Então, isso é um outro tipo de discussão, porque você leva esse parto, divulga esse parto, mas muita gente não tem como pagar. Então, é uma discussão aí que você vai acompanhar no Impressões mais tarde com a Érica de Paula. E, Catiúcia, é importante falar, né, que a decisão é da mulher, a mulher escolhe, mas é importante que ela tenha orientação suficiente para saber que o parto normal é o parto normal, né? Inclusive, a Organização Mundial da Saúde, ela mostra um dado bastante alarmante que na área pública, 80% dos partos não são normais. São cesáreas, quando na verdade a OMS indica que deveria ser 15%, ou seja, o Brasil está totalmente fora da curva, né? Inclusive, quando a gente fala dos partos, e você tocou no assunto da cesárea, é importante lembrar que a cesárea, sim, é um procedimento cirúrgico que é importante, salvou a vida de diversas mulheres, mas o que a OMS diz é que ela não deve ser simplesmente aquela opção primeira, aquela opção que todo mundo vai sem pensar no parto natural. Mas a gente não pode dispensar também a importância dessa cesárea. O que importa, como você falou, é estar bem informado sobre os dois tipos de partos e ter a indicação correta para a mulher. Não é simplesmente chegar e eu vou ter uma cesárea. É conversar sobre o assunto, conversar com o médico, ver se você realmente tem uma indicação para esse tipo de coisa, né? E cada vez mais a gente falando sobre esse assunto, quem sabe aí vem um plano mais interessante para que as mulheres possam ter um acesso mais direcionado. Eu falo financeiramente, porque muita gente quer e não tem dinheiro, né? Exatamente. Não quer dizer que o parto, a cesárea é ruim não, tá, gente? Quer dizer que a cesárea, ela surgiu para quando o parto normal não é possível. Exatamente. Então... Antigamente tinha aquele parto feito por parteiras. Isso. E a gente lembra que tem assuntos antigões assim que falam, as mulheres morriam de parto. Para salvar essas diversas mulheres surgiu a cesárea, mas aí ela acabou sendo essa opção que ninguém questionava mais. Por que eu não vou fazer o parto natural? Por que eu vou fazer? Inclusive tem algumas, parto natural, parto humanizado. Agora são várias vertentes. São várias vertentes. Tem gente que faz o parto em casa. No programa a gente vai dar detalhes de tudo isso, porque são termos assim bem específicos, apesar de parecer que a gente está falando da mesma coisa, mas tem ali são coisas diferentes. Pontuais. Catiúcia, a gente tem um VT aí que vai trazer um pouquinho aí do que vai acontecer logo mais hoje no Impressões às 9 da noite. Vamos ver? Vamos lá. Ver bebês chegando ao mundo, não só ver, mas também ajudar nesse momento tão importante. Essa é uma rotina das mais comuns na vida de Érica de Paula. Ela é doula, uma profissional treinada para auxiliar as grávidas antes, durante e depois do parto. São mais de 10 anos de experiência no assunto. Érica é defensora do parto humanizado. Leva o assunto
tão a sério que é coautora do filme O Renascimento do Parto. O documentário apresenta relatos de violência obstétrica, aponta e critica indicações inadequadas e excessivas de cesarianas e sugere o retorno a um parto menos invasivo, como se fazia antigamente. Érica é mãe de Pedro, de apenas 5 meses, e recebeu o bebê no colo de um parto humanizado. Ela comemora a experiência e diz que foi muito forte e marcante. Além de doula, é também psicóloga, educadora perinatal e acupunturista. Na nossa conversa, fala das impressões sobre o parto no Brasil, o trabalho da doula e o acesso ao parto humanizado. O índice de cesárea chegou a um ponto que foi necessária uma intervenção das políticas públicas, porque isso é uma questão de saúde pública. Então, isso envolve questões financeiras, envolve uma taxa de mortalidade materna e neonatal que se torna muito maior a partir do momento que a cesariana cresce muito. Tá aí, que legal, boas impressões, né? Boas impressões. E só para dizer que é tão fofinho o filhinho dela, o Pedro, tá quase para fazer 1 ano, ele foi na gravação, esteve lá com a gente, contar um pouquinho dos bastidores, né? Então, e aí ela parou para amamentar e ele ficou com a avó, levando sempre, ela voltou ao trabalho e tá levando o neném sempre que pode, né? Para as coisas, para não ficar longe. Porque um outro assunto também importante é falar da amamentação, né? Vocês conversaram sobre isso também no programa? A gente conversou um pouquinho, mas o foco foi mesmo no parto, que é a especialidade da Érica, né? Que além de tudo orienta as pessoas que caminho seguir e defende bem esse parto. A gente entende que é importante falar sobre esse assunto. É importante sim, o programa Impressões sempre trazendo aí assuntos diversos, né, de interesse e muitas vezes assuntos que as pessoas não falam, têm pouco conhecimento, são muitas dúvidas. Você aproveita também para tirar suas dúvidas aí? Todas as dúvidas, faço aquelas perguntas. Eu inclusive fiz algumas do tipo, o bebê nasceu roxinho, o que a gente faz? Tem muita gente que chega para mim e fala, eu não vou fazer o meu... Para realmente entender se foi sofrimento, se não foi sofrimento. Então a gente dá um pouquinho desse caminho para você que quer saber um pouco mais sobre parto natural, parto humanizado, qual é a indicação da cesárea. Então está feito o convite hoje aí, às 9h no Impressões, essa conversa com a doula Érica de Paula. Me fala uma coisa, semana que vem a gente tem Impressões também, eu sei que já está preparando um programa aí, novíssimo. Exatamente. A gente que vem por aí? A Érica a gente gravou ano passado, o programa foi ao ar e a gente colocou umas reprises agora em janeiro. Semana que vem a gente está com o Yamandu Costa. Maravilhoso, o violonista Yamandu Costa abrindo essa temporada aí de fevereiro com a gente. Ele que foi morar em Portugal, ele deu essa entrevista pra gente antes de partir, né? Ele falou que vai continuar voltando para o Brasil, mas foi praticamente, ele deu entrevista para a gente num dia e viajou no outro para Portugal, né? Foi estudar, ele falou que a ponte aérea estava difícil para ele, então está em Portugal, ele faz muito show na Europa, né? Então, para ele era mais fácil, inclusive, para se deslocar não só para países da Europa, mas para como outros países ali mais distantes do Brasil. Então, gente, melhor impossível. Hoje você acompanha essa realidade do parto natural. Semana que vem, um dos maiores músicos do Brasil, Yamandu Costa. Enquanto isso, a Catiúcia vai aí brincando entre um assunto e outro, e daqui a pouquinho tem jornal, né? Tem jornal. Daqui a pouco o Paulo Leite vai trazer os destaques. O Paulo vai ter, eu não vou antecipar não, porque deixa o Paulo contar um pouquinho. E eu vou te liberar então, porque eu sei que você tem muito trabalho agora. Catiúcia, obrigada mais uma vez, viu? Foi um prazer. Sucesso pra você. Tchau, gente. Bom, e a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta. Eu tô de volta ao vivo com a EBC no ar. E agora, minha gente, bora com esporte, porque a Marília Arrigoni está ao vivo com a gente, diretamente lá do Rio de Janeiro. Marília, tudo pronto para ir mais tarde? Quer adiantar aí pra gente alguns destaques, hein? Tudo bem, Karina? Tudo pronto. Uma boa tarde para você. Hoje o estádio faz uma edição especial em homenagem à lenda do basquete, o Kobe Bryant. O atleta que fez história no Los Angeles Lakers morreu ontem em um acidente de helicóptero em que estava com a filha de 13 anos e mais outras 7 pessoas quando estavam a caminho de um jogo na Califórnia. O Kobe ele se despediu das quadras em 2016, mas tinha um centro esportivo para treinar meninas e meninos no basquete, o Mamba Academy. A filha dele, que já tinha muito talento, era uma das atletas do centro e iria participar de um jogo entre escolas, e esse era o motivo da viagem. Entre os outros passageiros estavam outra jovem atleta e vários profissionais ligados ao basquete. A gente vai mostrar a repercussão dessa morte e as possíveis causas do acidente. O que a gente já sabe é que a região onde o helicóptero caiu
estava com muita névoa. Se alguém ainda não tem ideia do que o Kobe Bryant representa para o esporte, basta ver no programa a quantidade de homenagens que ele recebeu mundo afora e a grandeza que o atleta tinha dentro e fora das quadras. É um fato lamentável, triste e que marca o início desse ano. Mas, enfim, as competições continuam e, como é ano olímpico, 2020 são os Jogos Olímpicos de Tóquio, o estádio continua a mostrar a corrida por vaga nos Jogos Olímpicos. Ainda falando de basquete, a seleção feminina brasileira embarca hoje para a Europa, onde disputa o pré-olímpico mundial. Essa competição classifica 10 seleções para a Olimpíada. As jogadoras vão ter jogos bem duros pela frente, mas tem um retrospecto positivo. Elas garantiram o ouro no PAN, bronze na Copa América e avançaram no pré-olímpico das Américas. Que legal, Marília. Você vê uma notícia muito triste, né? Envolvendo aí o jogador, esse ícone do basquete. Notícia boa envolvendo a parte feminina do basquete. Mas eu confesso que eu não tenho muito jeito para entender muito de basquete, não. A minha área mais é o futebol. Então eu quero saber se você tem alguma coisa aí voltada aí para os campeonatos estaduais de futebol pelo Brasil. Me conta, vai. Sem dúvida, o futebol, nossa paixão nacional, a paixão nacional do brasileiro. A gente tem novidades, sim, no mercado da bola e nos estaduais, como você falou. E a informação do mercado da bola mais quente que a gente vai repercutir hoje é que começou a circular que o Gabigol, o atacante do Flamengo, vai permanecer, sim, no Brasil. É uma novela que já se arrasta há alguns meses e ele, que é jogador da Inter de Milão, estava emprestado para o Flamengo e com os títulos conquistados junto com o clube no ano passado, a compra dele foi valorizada e os clubes não chegavam a acordo. Ainda não está confirmado, mas o que consta é que foi acertada a compra e o valor deve ser superior a 16 milhões de euros. Se for isso, ele pode ser a mais cara contratação que o Flamengo já fez. E aí a gente vai repercutir junto com o comentarista Valdir Luiz esse assunto no estúdio, junto com outra movimentação, que é do Thiago Neves, que esse sim foi confirmada a contratação pelo Grêmio. E como você mesmo perguntou, sem falar também que a gente vai mostrar os gols da rodada dos estaduais, Brasil afora, tem muita coisa para a gente mostrar, muitos gols. A rede balançou bastante aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, no Campeonato Gaúcho, no Campeonato Mineiro, enfim. Todas essas informações e essa grande homenagem, como que eu te falei, para o Kobe Bryant, daqui a pouco, às 7 da noite, no estádio. Obrigada, Marília. Tá aí, né? Futebol, basquete, homenagem, bom demais. A gente se vê mais tarde. Então, bom trabalho para você e até. Tchau, tchau. Bom, gente, de segunda a sexta, às 6 da tarde, antes aqui do EBC no Ar, tem o programa Sem Censura. E, ó, para amanhã, eu tô sabendo que vai rolar um assunto que vai agradar muitas mães e filhas. O Bruno e a Vera é que contam pra gente. Olá, boa noite. Boa noite, Karina. Então, o Sem Censura desta terça-feira vai destacar a relação entre mãe e filha. É isso mesmo, Vera. A gente recebe as atrizes Rita Guedes e a Letícia Snardi. Elas vão falar sobre a peça Uma Relação Tão Delicada. E o assunto da peça é esse vínculo tão forte e singular. E também teremos no estúdio aqui o psicanalista Manuel Tomás Carneiro, que vai discutir essa relação mãe e filha. A gente espera você amanhã, às 6 da tarde. Até amanhã, Karina. Tchau. Até, gente. Bom, e antes do Sem Censura tem o quê? Tem o programa Fique Ligado. E o Murilo Carvalho tá hoje ao vivo com a gente, primeira vez, hein, Murilo? Pelo menos aqui no nosso link. E tu que agora é o cara da cultura, né? Tudo bom? Tudo bem, Karina? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, fique ligado comigo e com o Bruno Barros, que acabou de aparecer por aqui. Vamos adiantar um pouquinho dos destaques de amanhã no nosso programa? Olha só. Terça-feira é dia em que, tradicionalmente, a gente tem o Na Estante, um quadro de literatura. A Sara Kines conversa com autores e amanhã a Carol Schiovato é a autora que vai estar no Na Estante com a gente, falando sobre o livro Porém Bruxa. Ela que é doutora em Linguística pela Universidade de São Paulo. Ela já é uma escritora muito vinculada à publicidade e que tem um trabalho muito extenso já há uns bons anos. Está lançando agora o primeiro livro dela, o primeiro livro solo dela, porque ela já fez participações em outras coletâneas e muito mais. Bom, na
terça-feira nós também vamos receber no nosso Fique Ligado, direto do nosso estúdio de São Paulo, lá com a Anne Zanetti, a Raíssa Bittar, ela que é cantora. E hoje em dia é impossível a gente definir um estilo musical para quem faz música popular brasileira aqui no Brasil, né? Mas ela tem algumas características mais. E eu digo que é impossível a gente definir qual é a linha do artista, por quê? Porque todos eles hoje em dia misturam samba com funk, com eletrofunk, com hip hop, com rock. E é o caso da Raíssa, só que muito mais, sabe por quê? Porque até jazz cantado em chinês, ou melhor, folk cantado em chinês, a gente vai conhecer no trabalho dela amanhã. Por que ela canta folk em chinês? Porque ela passou boa parte da vida morando em Taiwan, na China. Além disso, nesta terça-feira a gente dá continuidade à série Os 60 Motivos Culturais para Amar Brasília. Toda semana eu apresento aqui 4 motivos culturais até o aniversário da nossa capital federal, a capital de todos os brasileiros. E 60 motivos para a gente selecionar já foi pouco demais, eu sei que você sabe disso, viu, Karina? Então eu procurei aí as representações geracionais, enfim, vários motivos para a gente elencar esses 60 motivos culturais. Amanhã eu vou falar sobre rock and roll, as 4 gerações de rock que a gente já coleciona aqui na cidade, assunto que você entende bem, né, Karina? É verdade, Murilo. Vou falar que eu gosto de um bom e velho rock and roll e eu tô adorando essa tua série aí, trazendo esses pontos importantes da cultura de Brasília, essa cidade tão jovem e tão maravilhosa, né? A gente é meio suspeito para falar, né, Murilo? Bastante, bastante. Então, ó, fique ligado amanhã, 5h30 da tarde, aqui na tela da nossa TV Brasil, contando, é claro, com a participação de todo mundo no facebook.com/Fique Ligado TV Brasil e também no nosso WhatsApp, que é o 61 99976 6033. Ali, o nosso espectador é rei, ele que manda, viu? Obrigada, Murilo. Aqui também, tá? O espectador é que manda. Um beijo para você, bom trabalho. E agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. É isso aí, eu tô de volta com a ABC no ar ao vivo, diretamente de Brasília. E quem tá comigo ao vivo, mais uma vez, é o Paulo Leite, porque já tem Repórter Brasil. E o Paulo tá aí preparando pra gente os destaques, né, Paulo? Tudo bom? Oi, Karina, tudo bom para você? Boa noite, né? Boa noite para todo mundo. Eu destaco hoje, né, as chuvas e os deslizamentos que têm causado destruições e mortes, principalmente em Minas Gerais, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Só em Minas, pelo menos 45 pessoas morreram como consequência dos temporais. Além disso, 18 estão desaparecidas. De fora do Brasil, eu trago 2 destaques hoje. O coronavírus, que segue fazendo vítimas pelo mundo, tem muita novidade sobre isso hoje. E Auschwitz, o maior dos campos de concentração nazista. A gente falou sobre isso aqui no ABC no Ar, Karina, na quinta-feira da semana passada. Foi quando 40 líderes mundiais se reuniram em Jerusalém para lembrar o massacre. Hoje, o mundo relembra essa história. É que essa segunda-feira marca os 75 anos da libertação do campo, onde 1 milhão de judeus foram mortos. Ele foi definitivamente esvaziado em 27 de janeiro de 1945, ano em que a Segunda Guerra Mundial terminou. Para fechar, tem um assunto mais leve. Na Karina Ufa, a gente mostra um aplicativo de celular diferente. Paulo, ufa mesmo, viu? Porque já estou vendo aí que o jornal essa segunda-feira já começa com os assuntos mais densos, né? Mas aplicativo celular é algo que está todo mundo sempre buscando, querendo conhecer. O que esse aplicativo trata de novo, hein? Me conta aí. Olha só, e esse aplicativo ajuda o produtor rural a contratar funcionários e a consultar o preço dos produtos dele já no mercado. A gente visitou uma chácara e mostra na prática como esse aplicativo funciona. Mas eu adianto logo 2 benefícios dele: mais agilidade para o produtor e mais segurança para o consumidor. O Repórter Brasil, Karina, é às 8 da noite, hein? É com você, boa semana. Obrigada, Paulo. Gostei aí quando os 2 lados saem ganhando. Bom trabalho para você. E, minha gente, eu fico por aqui hoje, 10h30 da noite, tem Shows Mais Brasil, trazendo, eu falei antes que eu gosto de rock and roll, então trazendo aí o bom e velho rock and roll com a banda Alquímia, que é um power trio direto lá de Salvador, terra boa, hein? Eu vou ficando por aqui, obrigada pela sua companhia, eu sou a Karina Cardoso e esse foi o ABC no Ar, um beijo, tchau!
que você vai ter se tudo acabar agora. Olhe bem pra você, se repara, não fuja do que fazer. O amanhã te acha, é seu que merecer. Se prepara. Viva pelo saber se faz sucesso ou não. A mediocridade insiste, tá foda. Não tenha que ver pra crer. Abra seu coração, a mente ilude o ser. Cai fora na levada da vida. O bem traz o belo e o bom. Vou colhendo as orquídeas que o tempo plantou. Se liga no seu destino, no seu sonho de menino que um dia você deixou levar.